Segundo a matéria da France Football, Cristiano Ronaldo realmente tinha o interesse de jogar no Paris Saint-Germain ao lado de Mbappé e Neymar. Que a pandemia pode ter mexido um pouquinho com isso. Citou o jogo pós-Liga dos Campeões contra o Lokomotiv Moscou, o jogo que estava todo mundo reunido, que o Cristiano Ronaldo não estava tão feliz e que ele estava começando a pensar realmente em buscar esse projeto do Paris Saint-Germain para jogar especialmente ao lado de Mbappé e Neymar. Levando em consideração essa matéria, a gente debate o seguinte tema. PSG oferece mais condições que a Juventus para a CR7 vencer a Champions League. Vitor Sérgio Rodrigues, você acha que se o Cristiano Ronaldo for para a Juventus, for para o Paris Saint-Germain, ele terá mais condições, ou teria mais condições de ganhar a Champions do que tem na Juve? A frase é, PSG oferece mais condições que a Juve para a CR7 vencer a Champions League. Você tem um componente dessa pergunta aí que é uma coisa que, pessoal, tem muita gente que tem tara para isso, gosta muito disso aí, tem um fetiche com isso, que é o negócio da camisa, né? E que, aliás, essa Champions agora pode dar uma paulada com o negócio de camisa aí, mas tudo bem. Vamos aguardar o que vai acontecer sexta e sábado, né? Mas acho que do ponto de vista vou analisar futebol, do ponto de vista de futebol é verdadeiro. Eu acho que o PSG tem muito mais condições de potencializar o Cristiano Ronaldo do que a Juventus tem feito, né? Acho que a Juventus tem tido muita dificuldade para ser consistente ofensivamente, para ter volume de jogo, para ter capacidade de imprensar e criar chances para potencializar o Cristiano Ronaldo. Tanto é que o Cristiano Ronaldo, salvo engano, tem 2 gols nessa Champions, né? Então, acho que desse ponto de vista eu vou colocar verdadeiro. Do outro ali, você tem uma Juventus que tem muita tradição na competição, é o time que tem 9 finais, tudo bem que ele perdeu 7, mas chega toda hora. Então, desse ponto. Estou só mostrando aqui a capa do lado da equipe, né? Falando assim, Paris na cabeça, né? Cristiano Ronaldo, tá com Paris na cabeça. Então, eu vou votar verdadeiro pela capacidade que esse PSG tem de criar jogadas e ter volume e imprensar o adversário. Assim, em determinado momento da matéria, né? O finalzinho da matéria, ele é bem forte, porque diz o seguinte: Turim não é Madrid, Turim não é na Premier League, Turim está escondido atrás das montanhas, o clube pode ser grande, mas não é aquilo que o Cristiano Ronaldo queria. Ele não está infeliz, porém também não está feliz, ou não estaria feliz, né? No caso, a matéria está cravando. E tem alguns detalhes, a gente teve hoje a divulgação dos prêmios da Série A da Itália. O Dybala foi escolhido o melhor jogador, o Ciro Immobile foi escolhido o melhor atacante, o Cristiano Ronaldo não ganhou nenhum prêmio individual dentro dessa última edição da Série A do Campeonato Italiano. Formiga, queria que você analisasse a frase, e o Cristiano Ronaldo, né, dentro da matéria, diz que ele tem uma proximidade com o Neymar e que gosta muito do Mbappé. Esse cenário Neymar e Mbappé, o Paris Saint-Germain já tem há 2 temporadas e não conseguiu chegar mais longe do que chegou a Juventus, até mesmo antes de ter o Cristiano Ronaldo e com o próprio Cristiano Ronaldo. Essa possibilidade parece que esfriou por conta da pandemia, mas acabando a Champions League tudo pode acontecer. A gente sabe que o Paris Saint-Germain dinheiro vai continuar tendo. PSG oferece mais condições que a Juventus. A gente lembra, né, Luiz, quando acabou a final lá de Kiev. Quando acabou a final de Kiev lá, nada indicava que o Cristiano ia pegar as coisas e se mandar, né? Nada indicava ali, assim. Eu me lembro, acho que foi o André que chegou a falar na comemoração que o Cristiano estava meio diferente, você lembra? Você chegou a falar isso, André? Foi, né? Sim. Que ele chegou a falar, olha, o Cristiano tá ali, não sei o que, tava comemoração, ele tava meio isoladão, só ficava fazendo os E ele dá uma declaração ali meio esquisita. Logo na saída. Mas você já tinha falado antes, né? Porque ele fala depois, né? Enquanto já tava no campo, você já tinha falado, olha, o Cristiano tá meio paradão, meio quietão lá, não sei o quê. Mas nada indicava e ele pegou e se mandou, né? Falou, tô indo e tchau e benção. Formiga, eu queria que você analisasse a frase e eu vou fazer uma regra de 3 básica aqui, tá? 2 temporadas atrás,
A Juventus pagou 100 milhões para ter o Cristiano Ronaldo. Eu vou descontar 10 milhas cada ano, cada temporada, sugerir um valor de 80 milhões de euros para um cara de 35 anos. Talvez possa ser muito, mas você estaria disposto a pagar 80 milhões de euros para levá-lo ao Paris Saint-Germain, caso você fosse lá o Leonardo, que coordena as ações do PSG? Sem dúvida. A gente precisa lembrar que o campeonato francês vai passar por uma mudança agora, não radical, porque as pessoas venderam que era um acordo mundial e não é, mas e nem é uma transmissão da Netflix, né? A Netflix fez uma parceria com a Media Pro e você vai ter uma venda casada de assinatura para o tal do Telefoot, que é o novo canal que eles estão lançando lá. Mas é um novo gás para uma competição que tende a entrar num ciclo novo de divulgação e tal. Então você tem uma bandeira, a França botando a carinha, ela já roubou um lugar que já foi de Portugal, ela já entrou nas 5 grandes ligas, daqui a pouco ela começa a encostar em outras. Então assim, você tem o futebol francês cada vez mais forte, com uma seleção muito forte, com uma seleção com ciclo vencedor. O Neymar, ontem eu escrevi sobre isso no blog, acho que muito provavelmente não vai sair do PSG, né? Além dele estar muito feliz, ele angariou novos amigos, né? Paredes, Di Maria. O time é competitivo, ele confia muito no Tuchel. O Bartomeu já falou que não vai tentar comprar agora e acho que ninguém tem dinheiro para levar o Neymar, que só sairia de lá para ir para o Barcelona. Então o Neymar segue. Isso fortalece a liga. O Mbappé, que é um ativo francês, segue lá. Isso fortalece a liga. Se você leva um Cristiano para lá, o PSG, que é a grande grife da Ligue 1, eu acho que você fortalece ainda mais, não só o seu clube, como a liga como um todo. Isso dá um impacto. Basta ver o impacto que teve em rede social, em audiência da Juventus, em negociação da Juventus, em tudo. Essa negócio de venda de camisa é lenda, né? Achar que vai pagar a conta vendendo camisa, isso não existe. O Rodrigo Capello já provou isso várias vezes. Mas ajuda, né? É um dinheiro extra. Então, assim, é um rombo menor. Acho que vale o investimento, porque você está falando de uma grife, de uma coisa pronta, de uma entidade máxima do futebol mundial junto com o Messi, há 10 anos. Então eu pagaria. Por 80, eu pagaria inclusive os mesmos 100. Eu acho que varia. Pau no pau, 100, pego. Na hora. Beleza, não vai ser 100, for 90, vale. E acho que para o Cristiano a frase é verdadeira, o PSG hoje é mais time que a Juventus. Tem essa questão da Juventus, já tem uma coisa meio modorrenta, né? De, pô, ganha todo ano o italiano, chega na Champions, dá uma frustrada e casa com um discurso, talvez. Lembre-se que o Daniel Alves falou sobre mentalidade vencedora, né? E não sei o quê. Ele chegou a falar isso do PSG também, né? Então o Cristiano fica entre 2 lugares que talvez não tenha a mentalidade que ele quer, mas acho que hoje o PSG tem mais ambições que a Juventus. Acho que é um projeto mais ousado que o projeto da Juventus. Ô André, esses caras ficam muito... Quando você opta por jogar num time como o Paris Saint-Germain especialmente, você fica muito restrito a uma coisa só. E quando você opta por jogar na Juventus, por você vencer agora 9 campeonatos seguidos, você também acaba tendo só uma coisa para ser diferente, para se diferenciar na história do clube, que é ganhar uma Liga dos Campeões da Europa. Pô, a Juventus tem Dybala, Douglas Costa, Matuidi, 2 zagueiraços. Agora vai ter agora, o Arthur, agora não vai ter mais, não. Mas assim, pô, tem um monte de jogador bom no time. Ô Luizinho, assim, eu ia falar exatamente o que o Formiga lembrou aí. Eu até estranhei. No ar com o André Henning, o Daniel Alves, assim, sem ser provocado, ele fala da mentalidade vencedora que ele sentiu falta na Juventus. E é estranho, né? Porque é um time que chegou duas... E foi logo depois da final, né? De 17, né? Da final de Cardiff, logo na sequência ali. Logo quando ele sai. Assim, um time que chegou 2 vezes recentemente à final, tal. E aí depois quando você vai ver lá no documentário da Amazon, né? É da Amazon, Juventus First Team, ou é na Netflix? É num dos dois. Chama First Team Juventus. Netflix. Prima Esquadra, né? E você vê que realmente tem uns traços no clube, que é o beijamão lá no Agnelli, os caras têm que ir lá na casa dele no começo da temporada, do dono do clube, para poder fazer um beijamão mesmo, falar, ô presida, tamo aqui e tal. Tem umas coisas meio... O PSG, eu não sei se é tão diferente por enquanto, mas parece ter mais ambição. E esse negócio do campeonato francês, ele é importantíssimo, cara, porque o dono do PSG é o dono da beIN Sports, que também está nessa história dos direitos e de... Então, eu lembro que quando começou o papo do Neymar ir para o Paris Saint-Germain, as vendas que estavam em andamento, as negociações de direitos do campeonato francês que estavam em andamento, foram todas paralisadas. O nego parou, o valor explodiu, né? Então, a gente tinha uma reunião quarta-feira, lindo. Não, mas dá uma segurada.
Dá uma segurada que aconteceu um negócio aqui que nós temos que esperar. Então, realmente, eles parecem estar querendo dar um salto importante. E do jeito que anda a Inter, Milan, a Inter até tenta respirar, né? Mas do jeito que andam os rivais na Itália, aqueles de mais camisa, de mais tradição, talvez não demore muito para dar esse passo seguinte, né? E começar a brigar ali com... Começar a brigar talvez seja forte, mas chegar numa prateleira mais próxima de Inglaterra, Alemanha e Espanha. Então... Mas ele tem mais chance disso acontecer na Itália do que na França, né? E olha, não sei. Mas, André, olha o cenário que a gente pode estar falando. A gente vai saber isso sábado. Sábado à noite, a gente pode estar falando de 3 times da Itália nas quartas de final da Liga dos Campeões. Ou até mesmo 2 times da França, né? A gente pode estar falando do Lyon eliminar a Juventus, a própria Juventus. Então, assim, por enquanto, o que me mostraram na eliminatória, passa o Lyon. Evidentemente que isso já faz quase 5 meses. Então, né, o futebol é uma outra história, o jogo da volta é outra história. Mas olha aqui, ó. Hoje, eu só não vou colocar verdadeiro, porque eu acho que talvez seja pau a pau. Então, quando coloca mais condições, eu acho que por enquanto seria elas por elas. Mas a curva de viés, como o Vitor Sérgio sempre gosta de falar, é de alta para o PSG. E me parece estável para a Juventus. Eu não sei se vai perder dinheiro com ações da Juventus, mas ganhar muito também não vai. E tem um aspecto que eu olho hoje para o cenário do futebol europeu, especialmente, e que tem tão acima da Juventus assim? Quem que está tão à frente da Juventus no futebol europeu? Vamos lá. Em termos de que você está falando? De time, de qualidade, de competitividade, de bola também. City, Liverpool, Bayern... próprio PSG que a gente citou aqui agora, então, só eu tô falando 4. A Inter tá começando a chegar, ela tá botando as asas de fora. Você não consegue sustentar uma argumentação de que o Paris Saint-Germain é mais competitivo do que a Juventus. Na minha opinião, hoje você não consegue, porque assim, é só você pegar o exemplo das últimas temporadas, desde a chegada do Cristiano e até mesmo agora. Por que o Paris Saint-Germain é mais competitivo do que a Juventus? A mesma coisa o Liverpool. Calma, não, peraí. Uma coisa é o Napoli, Napoli, a Juventus do Sarri. A Juventus do Sarri, que ainda está tentando se arrumar, ela é um time menos competitivo que o PSG do Tuchel. Isso hoje, estou falando de análise de hoje. Você está metendo na análise da Juventus aí um time que não é mais o de hoje. O time do Sarri, o time do Sarri da caiu Juventus ano passado. Precoce, é um novo... Então, isso aqui de cair para o Atlético loucamente e pode cair nas oitavas agora. Assim, para um time pior, teoricamente. E quase foi isso pro Atlético. Se não fosse o Cristiano, o Sarri tinha caído precocemente pro Atlético e agora com o Cristiano pode cair pro Lyon. Mas, ô Luiz, você tá analisando a Juventus no cenário com o Cristiano. O exercício tira o Cristiano dos dois, beleza? Tira o Cristiano. Onde o Cristiano teria mais chance. O exercício é esse. Tá. Mas não é o exercício assim. O exercício não é o exercício. É a Juventus finalista de Champions, Vitor. Tudo bem, mas olha só. A Juventus foi finalista de Champions. A Juventus finalista de Champions, sem Cristiano, mas com outro cenário, com outros treinadores, com outros jogadores. Ok. O exercício aqui não é assim, ó. Não é a hora do jogo que vai voltar. Sim. É assim, chegar e falar assim, eu te dou 120 fichas, você tem que colocar suas fichas ou no PSG atual ou na Juventus atual com o Cristiano. Não é isso. O exercício tira o Cristiano da Juventus e aí olha e diz, se você fosse o Cristiano, onde tem mais chances dele entrando ganhar o título? Entendeu? Essa é a questão. Eu entendo, só que eu vou fazer, aí eu vou pegar e vou transformar um pouquinho. Tá? O Sarri chegou essa temporada da Juventus, certo? Sarri chegou essa temporada da Juventus. Então, assim, estamos falando de um trabalho de um ano. Trabalho de uma temporada do Sarri. O trabalho do Tuchel já tem 3 anos, está na 3ª temporada. Essa é a segunda, né? Segunda temporada. Então, assim, seria muito natural que o trabalho do Tuchel estivesse mais adiantado do que o trabalho do Sarri. Beleza, mas a Juventus... Só que ainda assim, talvez seja insuficiente para conseguir resultados melhores do que a Juventus. Que mesmo mal, no ano passado, chegou às quartas de final da Champions League. E aí, oscilar, jogar bem, jogar mal, acho que todo time vai fazer. Eu não consigo o ponto aí é que no primeiro ano do Allegri, numa Juventus sem o Cristiano, ele chegou na final. Sim. Entendeu? Então, tipo assim,
Não tem assim, não é muito parâmetro isso, o fato dele ter do Sarri estar no primeiro ano. Então ele chegou na final. E aliás, o Sarri pode chegar na final ainda, né? Pode. Aliás, o Sarri pode chegar na final. Mas é por isso que eu falo que assim, você vai ter. Pô, o Liverpool é um baita de um time, caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ué, é um time pior do que o Atlético de Madrid, que foi quem o eliminou? Talvez não seja. Talvez a gente aqui na conclusão chegue à conclusão que o Liverpool é melhor do que o Atlético, mesmo o Atlético tendo eliminado o Liverpool. Então, tem questões individuais. O time da Juventus é muito talentoso, tem muito jogador bom. Então, e eu ainda acho que tem margem para crescimento dentro desse time, inclusive com o próprio Cristiano Ronaldo. Por isso que eu não consigo olhar e falar assim, o teto da Juventus pode não ser o mesmo teto do Paris Saint-Germain. Talvez a gente chegue a essa conclusão. Mas é muito... A diferença, Formiga, para mim, ela é muito justa, a ponto da gente descartar a Juventus como uma... Ninguém aqui descartou, mas assim, de olhar e falar assim, tem muitos times acima da Juventus. Eu não consigo ver tantos times assim à frente da N campeã da Itália, não.